Toda lei, no fim das contas, é feita de palavras, certo? Mas e quando o significado exato dessas palavras vira o centro de uma disputa judicial? É exatamente disso que vamos falar hoje. Vamos mergulhar no método mais fundamental para interpretar uma lei, a análise literal. Parece o básico do básico, mas é o ponto de partida de absolutamente tudo. E dominar isso, é essencial. Então, a pergunta que aparece aí parece até simples demais, né? Quando a gente pega uma lei para ler, por onde é que se começa? O primeiro instinto é super importante, porque ele vai definir toda a base da argumentação jurídica que vem depois. E a resposta é justamente essa. Comece pelo que está escrito. Simples assim. Não é por suposições, não é por aquilo que a gente acha que era a intenção, é pelas palavras que estão ali, no papel. E esse princípio tão direto é a pura essência do que a gente chama de método gramatical. Ok, vamos a fundo nisso. Embora pareça um método mais óbvio, o método gramatical, ou literal, como também é chamado, é a abordagem mais direta e, olha, indispensável. Pense nele como a fundação de um prédio. Todas as outras formas de interpretação vão ser construídas em cima dele. Mas, afinal, o que é esse método gramatical? De forma bem clara, é o foco total no significado literal das palavras e na estrutura da frase. A regra de ouro é se ater ao que está escrito, ao texto que foi discutido, votado e oficialmente transformado em lei. E por que ele é tão importante assim? Bom, primeiro, ele traz o que chamamos de segurança jurídica, ou seja, um terreno comum onde todo mundo sabe as regras do jogo. Segundo, ele impede que a lei seja reescrita por opiniões pessoais ou ideias arbitrárias. E, o mais importante de tudo, no direito penal, ele funciona como um verdadeiro escudo. Ninguém pode ser punido por algo que não esteja claramente definido como crime na lei. Certo, mas como isso funciona na prática? Não é só uma leitura qualquer de qualquer jeito. Existe um processo, uma estrutura. Vamos detalhar agora o que seria o kit de ferramentas do intérprete, que a gente pode dividir em 4 passos bem lógicos. O processo é este. Primeiro, a gente isola os termos-chave. Segundo, buscamos o que eles significam. Terceiro, analisamos a sintaxe, ou seja, como as palavras se conectam para formar uma ideia. E por último, a gente passa um filtro de bom senso para evitar qualquer conclusão maluca. Vamos ver cada um deles. O primeiro passo é como preparar uma receita. Antes de começar a cozinhar, a gente separa os ingredientes, certo? Na lei é a mesma coisa. Primeiro, identificamos as palavras que carregam o peso da norma, como proibido, direito, obrigação, propriedade. É isso que nos diz sobre o que a lei está de fato falando. Já no segundo passo, a gente encontra uma bifurcação bem importante. Uma palavra pode ter um significado comum, aquele do dia a dia, e um significado técnico-jurídico que é específico do mundo do direito. Saber qual deles aplicar é um dos pontos cruciais de toda a análise gramatical. Vamos ver uns exemplos para ficar bem claro. A palavra ação, no nosso cotidiano, é um movimento, é fazer alguma coisa. No direito, é o poder de levar um caso ao tribunal. Prescrição pode até lembrar uma receita de médico, mas no vocabulário jurídico significa a perda de um direito simplesmente porque o tempo passou. O contexto legal muda tudo. Agora, vamos para o passo 3, para ver como a coisa toda se encaixa. Estamos falando de sintaxe, a forma como as palavras se conectam, e isso é fundamental. Olha só esse exemplo. A posição de uma única vírgula muda completamente o sentido. Sem ela, a única condição para o trabalho do menor seria o ambiente seguro. Com a vírgula ali, de repente surgem 2 condições, o ambiente seguro e o acesso à educação. Percebe? Pontuação não é a decoração, ela cria e limita direitos. E aí chegamos no passo 4, o teste do absurdo. Depois de toda a análise, a gente se pergunta, a conclusão faz algum sentido? Se a leitura literal levar a um resultado completamente lógico, tipo um prazo que acaba às 3 da manhã de um domingo, essa interpretação tem que ser descartada. É um mecanismo de segurança essencial contra a falta de lógica. Então, só para recapitular o processo, a gente identifica os termos para saber do que se trata, encontra os significados para entender cada pecinha do quebra-cabeça, analisa a sintaxe para ver a lógica da montagem e, por fim, rejeita o absurdo para garantir que a conclusão seja sensata. Mas, e esse é um mais bem grande, o método gramatical não é perfeito. Ele é a fundação, como a gente falou, mas não constrói o prédio inteiro sozinho. É fundamental conhecer os limites dele para saber quando é hora que usar outras ferramentas. E quais são os principais limites? Bom, ele não funciona muito bem com termos vagos, abertos, também não resolve o problema quando 2 leis parecem dizer coisas opostas.
E, talvez o mais importante, as palavras por si sós não conseguem nos contar o que o legislador estava pensando lá atrás quando escreveu a lei. Um exemplo perfeito disso é a palavra proporcional. O que ela significa literalmente? Em proporção a algo. Tá, mas que proporção? Uma pena de 1 ano, 10, 30? O texto, sozinho, não dá essa resposta. É aqui que o método literal bate no teto e a gente precisa de outras abordagens para dar sentido à lei. Mas apesar dessas limitações todas, não vamos nos enganar. O método gramatical continua sendo absolutamente indispensável. A função dele vai muito além de ser só o primeiro passo. Ele tem um papel permanente e vital em todo o sistema jurídico. Então, o ponto crucial é este aqui. O método gramatical funciona como uma barreira de contenção. Outros métodos podem e devem ser usados para esclarecer, para aprofundar, para adaptar a lei, mas eles nunca podem contradizer o que está claramente escrito. O texto é o limite. E em nenhum lugar isso é mais vital do que no direito penal. Esse princípio em latim, nulla poena sine lege, que significa não apenas sem lei, é a base da proteção da nossa liberdade. Ele quer dizer que ninguém pode ser punido por um crime que não esteja previsto de forma clara e expressa na lei. Por causa desse princípio, as leis penais precisam ser extremamente precisas. E isso faz da análise literal a prioridade número 1. Qualquer interpretação muito criativa ou expansiva para punir alguém é proibida. Aqui, o método gramatical não é só uma ferramenta técnica, é uma garantia de justiça. Então, qual é a grande lição que fica? O método gramatical é muito mais que um ponto de partida. Ele é a nossa proteção contra decisões arbitrárias, forçando que qualquer debate comece e termine no texto da lei. É a fundação indispensável sobre a qual toda a justiça é ou deveria ser construída. E isso tudo nos deixa com a pergunta final, para a gente refletir um pouco. Se o texto da lei é o limite, se estamos, de certa forma, presos à letra da lei, como o direito consegue evoluir? Como ele responde às complexidades de uma sociedade que muda o tempo todo? Onde termina essa fidelidade ao texto e onde começa a necessidade de fazer justiça? Essa tensão entre esses dois pontos é um dos maiores desafios do direito.